Olá pessoal, aqui é o Dr. Eudes do canal Doutor Tireoide e vamos falar hoje a respeito do T3. Pô, o que é T3, Dr. Eudes? Eu já ouvi falar que eu faço um exame de T3, mas você sabia que você pode tomar o T3? Você tomar como um medicamento? Essa informação pouca gente sabe. Mas o que acontece? O T3 ele é a triiodotironina. Existem pessoas que poderiam estar se beneficiando com o uso do T3. Ah, mas todo mundo deveria tomar? Eu deveria perguntar para o meu médico se eu deveria tomar ou não? Veja, existem condições hoje que pode ser necessário o uso do T3. Por quê? Porque você deve saber, ou não sei se leu em algum lugar, que o T3 é o hormônio ativo da tireoide. Quando você toma levotiroxina, a levotiroxina é o T4. Para você ter a ação do hormônio da tireoide nos seus tecidos, no seu corpo, quem está ativo é o T3. Então o que ocorre? Existem algumas condições que você detecta através de exames de laboratório. Eu já falei aqui algumas vezes sobre exames de laboratório e a gente percebe que alguns indivíduos têm um problema quando ele vai transformar o T4 em T3. Então ele não consegue transformar adequadamente essa passagem, ele tem um bloqueio ali, né? Não se sabe exatamente todas as causas, por que tem alguns indivíduos que têm isso, mas a gente percebe que existe sim. Então, quando você detecta uma condição ideal para utilização do T3, você deve utilizar, porque esse indivíduo vai ter uma grande melhora em alguns sintomas. Não é para todas as pessoas que a gente tem utilizado o T3. A regra hoje para o tratamento da tireoide é você estar usando o T4, que é a levotiroxina, e em alguns casos você necessita realmente acrescentar o T3. Alguns exames vão me mostrar, por exemplo, se as coisas estão acontecendo bem. Por exemplo, o T3 reverso. O T3 reverso, ele é um exame que você pode estar fazendo para entender se existe uma retrovia, ou seja, você vai tentar transmitir T4 para T3 para os tecidos do corpo funcionarem, mas existe um bloqueio. Então, o T3 reverso pode mostrar que existe essa dificuldade na tramitação do hormônio. Então, quando ocorre isso, você tem que pensar que aquele paciente que você está atendendo pode ter esse problema. Então, você vai estudar com isso, você vai estudar com SHBG, você vai ver como é que está o TSH, como é que estão os sintomas dele, e aí você vai decidir se este caso realmente vale a pena você introduzir também a terapia com T3. Qual é o problema da terapia com T3? O T3 ele é um hormônio de curta duração. Então, por exemplo, eu tomo a levotiroxina de manhã só e ela me vale para o dia inteiro. Realmente. Agora, quando você toma o T3, ele não vai durar em torno de 24 horas. Ele tem uma ação muito curta. Ele é um hormônio de ação rápida. Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Por quê? Primeiro, para não passar a dose. A pessoa que vinha bem controlada da sua tireoide, de repente ela começa a ter um hipertireoidismo. Então, é um cuidado que tem que ser tomado. A segunda condição é você tem que dividir as doses. Então o T3, infelizmente, se você der uma dose só diária, pode não ser suficiente para aquele paciente. Você vai dividir entre 2 ou 3 vezes para poder ter um efeito legal. Mas o que a gente recomenda é que tenha esse cuidado na administração do T3, porque a gente tem percebido que muitas pessoas estão com excesso de hormônio da tireoide. Isso também pode ser perigoso. Então, quando você opta por uma mudança no padrão de tratamento, você tem que estar muito galgado em exames, naquela sintomatologia do seu cliente que está ali e fazer um melhor estudo em exames. Então, essa é a minha recomendação. Muita gente me pede aí para falar do T3 e hoje eu estou falando aqui para você. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre o T3, né? Curta as minhas informações, faça comentários aqui que eu vou responder para você e ative o sininho que você vai recebendo todos os meus likes, os meus vídeos que eu
estou acostumando fazer e esclarecendo algumas dúvidas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, espero que eu tenha esclarecido sobre o T3 e vamos em frente. Um abraço a todos.